São mais de 135 mil habitantes. Esse número quase dobra quando pensamos em jauenses fora de Jaú. E interessados em saber sobre o que acontece em nossa cidade, é um número impossível de se calcular. São 24 horas de programação, 7 dias por semana, mais de 8 horas diárias e conteúdo inédito, mais de 4 horas ao vivo. Tudo isso para ficar mais perto de você. E é por isso que a TV local volta de cara nova, para estar mais perto de você. Muito boa noite para você ligado aqui na TV Local, Canal 4, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, para você que nos concede a licença de entrarmos aí na sua casa, esteja você onde você estiver, para você que já está descansando, para você que ainda está trabalhando, nosso boa noite, nosso muito obrigado pela audiência e para você que acessa o www.tvljaú.com.br que está aparecendo aí na sua tela, para você que acessa através da rede mundial de computadores e também para você o nosso contato telefônico, é o 3418-0400, 3418-0400. E tem também o Facebook, aliás o Facebook daqui a pouco, o Facebook barra TV Local Jaú também. Daqui a pouco, inclusive, nós vamos trazer uma pesquisa que nós fizemos hoje no Facebook, porque nós vamos falar sobre radares, instalação de radares. Você é contra ou a favor a instalação de radares? Dá tempo, inclusive, ainda de você entrar no nosso Facebook, né? Facebook barra TV Local Jaú, com H, Jaú com H, e você acessar e emitir a sua opinião. Se você é contra, se você é a favor, é a sua opinião que vale, e daqui a pouco nós vamos conferir, inclusive aqui na tela, na nossa tela, vamos saber, no nosso monitor aqui, nós vamos saber algumas opiniões, vamos ver algumas opiniões dos nossos telespectadores que acessaram hoje através do Facebook, saber quais são as opiniões aqui do nosso telespectador. Bom, hoje nós tivemos uma manifestação que ocorreu lá no Jardim Orlando Meto. Você está vendo aqui as imagens dessa manifestação no Jardim Orlando Meto, onde um grupo de moradores, de pessoas, estão manifestando por conta da movimentação de alguns caminhões que estão levando terra, que é a terra que está sendo tirado do Lago do Silvério, né? Naquela grande obra que, inclusive, hoje de manhã eu falei a respeito dessa obra, que são obras que fazem parte do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC 2, né? É uma grande obra, mas que ali, os moradores ali em volta do Lago do Silvério reclamaram da colocação de terra ali próximo e tal. Então mudou, a empresa resolveu levar numa área que ela conseguiu lá no Jardim Orlando Meto. É bom que a gente desde já diga isso, que fique claro isso, essa negociação, vamos chamar assim, nem sei se é o termo correto, mas eu acho que é isso, essa negociação para que essa terra fosse encaminhada lá para o Orlando Meto, é uma negociação do proprietário da área, lá onde está sendo levada a terra, e da empresa que é contratada para levar essa terra, né? Arthur, é a prefeitura que faz? Não, a prefeitura contratou a empresa está retirando a terra e levando até esse local que ela fez lá
um acordo, qualquer coisa assim, com o proprietário dessa terra. Mas enfim, nós fomos lá acompanhar esse manifesto, saber o que as pessoas estão cobrando, né, da empresa contratada e que está conduzindo essa terra, para saber o que é que realmente estava acontecendo. Vamos lá, vamos acompanhar para saber o que realmente está acontecendo, o que é que os moradores estão reclamando. E o Rodrigo Boni fez a matéria, as imagens é do Leonardo Gomes e você acompanha agora. Pode rodar. Exatamente isso, Arthur. A gente está aqui na chegada à Chácara Ferreira Dias, ao Orlandometo, ao antigo Jaú O, né, que é o Orlandometo 2, na verdade, e os moradores desses 3 bairros se juntaram, fizeram uma manifestação pacífica no final da tarde desta terça-feira. Eles interromperam o tráfego de caminhões que acontece aqui, que são os caminhões que trazem o excesso de terra que é retirado do Lago do Silvério. Vocês veem aí nas imagens a quantidade de caminhões que ficaram aguardando a resolução dos problemas. Mas a gente vai falar com um dos moradores, que é um dos responsáveis por esse terceiro manifesto, né? E pode falar pra gente o que está acontecendo, que vocês se juntaram para pedir mudança. A gente vem junto à Prefeitura Municipal de Jaú pedir uma solução, porque está acabando com o nosso asfalto. A poeira é impossível, por mais que eles jogam água, não tem condições de coisar. Pediram para que abrisse uma nova via por aqui até dar uma solução, que seria a passagem pela fazenda ali, que não ia atrapalhar ninguém. Permitimos que eles passassem por aqui, só que acabaram com a calçada. Nós não temos direito de ir e vir, as crianças não têm condições de passar aqui para ir para a escola no SESI. Bom, vocês estão pedindo o que então, na verdade? O que vocês precisam? O que foi solicitado, que era para o acesso pela fazenda, entrar pela rodovia ali pelo Mazieiro e sair por trás ali, que era a fazenda. Só que está aguardando a assinatura do Eduardo Caseiro. Segundo eles, o Luiz Vicente Frederici, que o papel já estava na mesa dele para ele assinar, só que não encontrou homem para ele assinar. E nisso daí já faz 15 dias, a gente não tem uma resposta, só que a gente não suporta mais isso daí. Fora o caminhão que fica atravessando a rua aqui, que é uma solução. O senhor está falando em prefeitura, mas quem está realizando esse serviço é uma construtora. Vocês já procuraram a construtora? Só procuramos, inclusive ela acabou de chegar aí, a Andréia, que é aquela moça lá, ó. A Andréia, que é a engenheira responsável pela obra. E já conversamos com ela, já tentamos passar para ela. Ela falou que já estava providenciando a solução, mas até agora a gente não teve uma solução. Se vocês quiserem conversar com ela, ver qual é o parecer dela, a gente está à disposição. E é justamente isso, Arthur, que a gente vai fazer então, né? Nesse exato momento, o trânsito está sendo liberado aqui pela polícia militar aqui da cidade, que foi acionada, está liberando o trânsito e a gente está vendo aqui, está chegando nesse momento a Andréia, que é responsável a princípio pela construtora, que vai poder falar com a gente e explicar o que está acontecendo efetivamente, Arthur. Bom, tá aí, ó. O Luiz Vicente Frederici, que é o secretário de Finanças, inclusive, da Prefeitura, falou com o Rodrigo Boni hoje em off, né? Ele não gravou, mas falou por telefone, inclusive, com o Rodrigo Boni, dizendo o seguinte, ó, as providências realmente estão sendo tomadas, né? A Prefeitura fazendo a parte dela, mas quem cuida dessa, para quem está cuidando, quem faz, a responsável pela questão, como eu disse, o contrato de ir lá, fazer pegar o caminhão e levar lá no local, no terreno, é a empresa e o proprietário do terreno, né? O trabalho, na verdade, a negociação toda é entre a empresa e o proprietário do terreno. A prefeitura diretamente não tem a ver com esse trâmite, né? O que a prefeitura fez foi contratar, o que é a responsabilidade dela, através das obras do PAC, contratar a empresa para fazer o serviço. Ela entendeu que era melhor levar essa terra até esse terreno, entrou em contato com o proprietário permitiu, né,
provavelmente deve inclusive estar documentado, não sei como que deve ter sido essa permissão, mas o proprietário permitiu, então eles estão conduzindo, estão levando essa terra até esse local. Só que me parece um dos fatores também reclamado aí pelo morador e que a gente vai acompanhar agora, dentro dessa, você está vendo a movimentação, o que me parece uma outra reclamação é a complicação que se tornou o trânsito ali no local, tornando inclusive até mais perigoso. É uma outra preocupação dos moradores que o Rodrigo Boni também fez questão de registrar. Pode rodar. Arthur, a gente volta aqui, ainda aguardando para falar com a Andréia, mostrar, Leonardo, o trânsito que ficou aqui, final de tarde, o pessoal saindo aqui do 7º Distrito Industrial, as grandes fábricas de calçado da cidade, ou uma das maiores fábricas de calçado da cidade, se concentram aqui, e tudo isso acabou prejudicando de uma maneira inimaginável o trânsito. Se o Leonardo mostrar no sentido contrário, que é quem está vindo para Orlandometo, que teoricamente seria um trânsito de pessoas menores, né? Já existe um congestionamento enorme. Ô, Léo, volta e mostra para o outro lado aqui, ó. Tem os caminhões. Você dá uma subidinha, vamos colocar o Leonardo no meio da rua aqui, Arthur, para tentar mostrar para vocês. Agora os caminhões estão tentando sair da via. O que está piorando nesse momento, Arthur, o trânsito de veículos aqui, que já é complicadíssimo nesse horário. 5h30 da tarde, horário de pico aqui de movimento nesse ponto da cidade, e os moradores escolheram para fazer essa manifestação para tentar sensibilizar a empresa, na verdade, Arthur, que é responsável pelas obras aqui. Tá aí. O outro complicador, né, além deles reclamarem de poeira, aquela coisa toda, o movimento de caminhões, está também dificultando o trânsito ali no local. Sobretudo naquele horário em que tem uma grande movimentação de, por exemplo, pessoas saindo do trabalho, né, por volta de 5 até 6 horas da tarde, o pessoal que está saindo do trabalho, acredito que horário de almoço e no período da manhã também, quando o pessoal está indo para o trabalho, também fica mais tumultuado. Essa é a reclamação lá dos moradores, né, em relação à movimentação dos caminhões. Aliás, são duas. Primeiro, a questão da poeira, a questão que está levantando muita terra, aquela coisa toda, aí eles reclamam, criança, que aí faz mal, aquela coisa toda. E também o grande tráfego intenso de caminhões, que dificultou também o tráfego dos outros veículos menores, né? Você vê que no momento de atravessar o caminhão para, aí sem contar, realmente está com bastante terra, né? Então, quando o veículo para, o outro quer atravessar, os veículos pequenos tentando atravessar, os caminhões grandes querendo passar, e realmente está um pouco tumultuado. Não sei se é algo que dá para acertar assim tão facilmente ou não, né? Mas os moradores estão fazendo a reivindicação e nós fomos acompanhar qual é a reclamação dos moradores. Nós tentamos falar com a representante da empresa, a Andréia, aquela moça que estava chegando, que a gente mostrou. O Rodrigo Boni também tentou conversar com ela, apesar da dificuldade enfrentada por ela em conseguir também falar com a nossa equipe de reportagem, que você vai ver agora na matéria do Rodrigo Boni e as imagens do Leonardo Gomes. Pode rodar. Você fala com a gente? Você fala com a gente? André, você fala com a gente? Ela fala? Não? Nem uma opção? Não, só com a gente. Pessoal, não. A gente fala Bom, Arthur, a gente entende a situação da empresa, só para constar, né, a responsável por esse setor da empresa aqui veio até o local para tentar entrar em entendimento. Ela disse de maneira informal que tentaram entrar em acordo com os moradores
isso não tem acontecido. Segundo ela, não foi respeitado pelos moradores o prazo. E Arthur, infelizmente eles têm razão no que estão falando. Você está vendo aí ao fundo da gente, os caminhões estão entrando. Mostra aqui, Leonardo, você viu a quantidade de poeira que veio na gente, que é o que reclamam os moradores aqui, Arthur. E a gente volta aí assim, ó, responsável da empresa aí, falando tentando evitar falar com os moradores e os moradores tentando falar com ela. Mas é essa situação aqui. A empresa alega que está dentro do prazo e tentando fazer as coisas num consenso com os moradores que alegam não estar sendo atendidos pela empresa, a empresa Passarelli, responsável pelo menos pelo transporte da terra, o que sobra da terra do Lago do Silvério até essa região aqui, Arthur. Bom, aí eu acho que a gente tem que fazer uma análise no seguinte sentido. Talvez a empresa tenha uma certa dificuldade em levar para algum lugar essa terra. Essa que é a grande verdade. Não sei se esse o problema ou não, mas ela precisou arrumar um lugar para levar essa terra. Porém, é fato, nós acabamos de ver o Rodrigo Boni na matéria tomando uma poeirada na cara. Essa que é a verdade. Tomando uma poeira, o caminhão passando, quer ver, ó? Nós vamos ver na imagem, olha aí, olha isso, ilustrou bem o que os moradores estão reclamando. A hora que ele tá, olha isso, olha lá, não tem, né? Então ilustra bem exatamente o que os moradores estão reclamando, estão falando, né? Eu até não tinha visto a matéria. A gente até entende que a representante da empresa não falou, mas eu acho que dava para ter falado. Sinceramente, vai me desculpar, mas eu acho que dava para ter falado. E eu acho que seria até melhor se falasse. Essa que é a grande verdade. Explicar. Olha, gente, não sei, talvez a gente tenha que procurar um outro lugar, então nós vamos ver se procura um outro lugar. Não estamos querendo aqui complicar ninguém, colocar ninguém numa saia justa, situação ruim. Não, explicar. Olha, de fato, se está difícil de um acordo com os moradores, nós vamos tentar ver o que pode fazer e tal, né? Não sei. Poderia sim falar, na minha opinião, me desculpa, mas poderia falar. Não falou, respeito, ela tem o direito de não falar, não é obrigada a falar, porque nós estamos lá para ouvir, ela é obrigada a falar. Mas não falou, sem problema nenhum, não tem problema. Mas eu não sei o que poderia ser o acordo ali. De repente um caminhão-pipa, né, molhando ali para evitar essa poeira toda, né? Não sei o que poderia ser feito, mas enfim. Bom, eu vou para o intervalo comercial, daqui a pouquinho, é rapidinho, daqui a pouquinho eu já estou de volta. Vamos para a nossa pesquisa, já, vamos trazer a nossa pesquisa aqui no nosso monitor, saber o que as pessoas estão falando a respeito da pergunta que nós fizemos hoje, da pesquisa que nós fizemos hoje. Você é contra ou a favor da colocação de radares? Explico, falei isso porque nós estávamos falando a respeito dos radares que estão sendo colocados nas rodovias, vicinais, enfim, da nossa região, e nós vamos falar disso daqui a pouquinho dentro do Jornal da Gente. Até já! E esse churrasco? Ih, rapaz, não é churrasco não, é queimada. Já tá batendo aqui na linha de transmissão. Logo, logo a cidade fica sem energia. Ih, hospital, comércio, escola, tudo sem funcionar. Sem falar no tremendo estrago pro meio ambiente. Quem foi o gênio que fez isso? Eu não sei não, mas já fica no escuro também. Queimada embaixo de uma linha de transmissão? Eu tenho pena. Claro que você tem pena. Você é um pássaro. Não faça queimadas. Elas podem desligar a luz de cidades inteiras. A Dandara Indústria de Calçados contrata para início imediato profissionais com deficiência para diversas funções na área de produção de calçados. Os interessados deverão enviar currículo para rh@dandara.com.br. Ainda bem que a natureza não age como a gente. Queimar não é legal.
Muito bem, já estamos de volta com o nosso Jornal da Gente, segunda edição desta terça-feira. E hoje pela manhã, já no Jornal da Gente, primeira edição, a gente estava discutindo um assunto que eu acho que é relevante, que é importante, que são os radares que estão sendo colocados nas rodovias, nas vicinais, enfim, na nossa região. E eu dizia que eu queria entender alguns radares, o que é que está acontecendo, por que é que está acontecendo. Nós tentamos, inclusive, falar com o Márcio Almeida, que não foi possível porque ele estava num local que a gente não conseguia manter o contato direito, mas não tem problema, porque agora ele está aqui nos nossos estúdios, pessoalmente, para conversar com a gente sobre isso. Ele que é da base de apoio do PX aqui da nossa região, que faz um trabalho fantástico. Ô Márcio, boa noite, obrigado pela sua presença aqui, e a gente quer discutir esse assunto e entender melhor esse assunto. Boa noite, Márcio. Boa noite, Arthur, a todos aqueles que nos assistem pela televisão. O prazer é todo nosso estar aqui hoje debatendo uma coisa que é tão complexa, né? Olha, eu vou falar para você, daqui a pouco nós vamos colocar aqui algumas opiniões das pessoas. Nós fizemos uma pesquisa sobre a opinião das pessoas, se elas são favoráveis ou contra o radar. E tem até algumas opiniões interessantes, dos dois lados, contra e a favor, que daqui a pouco eu já estive dando uma olhadinha em algumas delas, e que daqui a pouco nós vamos mostrar aqui para você, que serve também até como base também do seu trabalho, enfim. Mas os radares, Márcio, quais estão em funcionamento, quais não estão e por que não estão ainda, e quais estão por que estão, Márcio? A informação que a gente buscou junto ao DR, Departamento de Estradas e Rodagens, era que esses radares começariam a operar nesse mês de setembro. Certo. A informação que foi passada para a gente, essa informação não veio da Regional Bauru, mas sim da Central de São Paulo. Esses radares, Arthur, só para você ficar aí antenado, o que estão funcionando, os radares que estão funcionando, da SP-255, tem o radar lá em Garaçu do Tietê, na cabeceira da ponte, no KM aproximadamente ali 180, que é aquela alça que liga a SP com a prainha, aquele certo. acesso que vai para a prainha. Passando a Ponte do Açúcar? Passando a Ponte do Açúcar, logo certo. Que você cruza, sentido Igaraçu do Tietê, aquele radar ele já está em funcionamento, certo. Aqui da SP-255. Da chegada de Jaú, aqui no próximo ao condomínio Itaúna, esse não estava em funcionamento devido à falta da ligação da energia. Não está ainda? Não está, mas ele já foi energizado e ainda não está captando placa. Ele está fazendo uma leitura e está sendo feita aí os ajustes no radar, mas provavelmente em breve vai estar funcionando. Vai estar funcionando já também. Bem em breve esse, bem em breve já vai estar entrando em funcionamento. Mineiros do Tietê e da Biquinha. O de Mineiros do Tietê SP-304 já está em funcionamento. Justamente aquele que dá o acesso lá, o decidão, você chegando ali para entrar na alça do trevo para dentro da cidade, ali no cemitério, bem naquele Desde trevo, quando está funcionando? Já está funcionando, já vai fazer uns 3 a 4 dias. 3 a 4 dias. Já está em operação. É bom a gente frisar, Arthur, que não adianta o condutor do veículo mudar a mão de direção. Não adianta, porque os radares... Ele vai captar. Ele vai captar, fazer a leitura da placa. Tanto para quem desce... quanto para quem sobe. Para quem sobe. No caso de Mineiros. Ali está o radar a 60 por hora. Certo. O caso da Biquinha vai ser o último dos radares que vai entrar em funcionamento. Porque ali na Biquinha gerou muitas complicações no fluxo de trânsito. O que acontece? Um caminhão carregado a faixa aí de 27 a 28 toneladas, ele tem que descer um pouco mais embalado para que ele possa subir aquela subida meia rápida, uma velocidade até tolerável. Mas o que infelizmente acontece é que nem todos os caminhoneiros andam no peso de balança. O que está acontecendo muito na nossa região, estão sobrecarregando caminhões. Certo. Então, um caminhão que precisa diminuir a velocidade para rasgar 60 por hora, ou ele põe em primeira
primeira marcha lá embaixo, onde acontece um trânsito muito lento, vai subindo muito lento, acontece aquele rabo de fila. Ou ele acaba enroscando na subida da biquinha. Certo. Até a gente entrou em contato, que estudos que foram elaborados para distribuição desses radares. Bom, aí você chegou no ponto. Aí é que eu estou discutindo essa questão. Que tipo de estudo foi esse? Inclusive, eu vou dar um exemplo de um que eu particularmente achei um absurdo o que aconteceu. Não sei o que as pessoas vão achar, não sei o que os especialistas vão me dizer. Em 2 córregos, colocaram um radar e colocaram lá que a velocidade para passar no radar, próximo à usina Santa Adelaide, certo? Que hoje é Raizen, Cosan, sei lá o que, 40 km por hora, 40 km por hora. Aí o pessoal começou a reclamar, principalmente a população de 2 córregos começou a reclamar, 40 km por hora, você chega ali, você quase para, não sei o que e tal. Foram lá e mudaram para 60. Então eu fiquei imaginando exatamente o seguinte, a minha pergunta é exatamente o seguinte, o engenheiro que fez isso deve ser da NASA, né? Porque que critério é esse? Que é 40, mas se o povo reclamar passa para 60. Eu acho que é uma das questões. E outra coisa, por que esses locais que foram colocados esses radares? Isso foi consultado o quê? Que tipo de estudo que foi feito? O que aconteceu, Márcio? A base de apoio, eu particularmente, eu fico um pouco assustado com tantos radares que foram instalados. CVHI, SP-304, colocou no Trevo de Mineiros uma descida muito íngreme, palcos de acidente graves, com várias vítimas fatais. Tudo bem, 60 por hora a gente está de acordo ali. A gente pega ali a vicinal que liga 2 córregos, a SP-225, colocaram no trevo da entrada da antiga usina Santa Adelaide, agora unidade Raizen, um radar que antigamente era 40 por hora, foi a 60 por hora. No local que particularmente não tem grandes números de acidente. Tem 2 locais para cima dali, que inclusive recentemente morreram 2 pessoas. 2 pessoas. E lá mais para frente, lá onde imprime uma velocidade muito grande, é muito mais perigoso do que ali onde colocar. Então você já por aí, eu queria entender, e até se tiver alguém que estiver nos assistindo, algum engenheiro de tráfego, engenheiro de trânsito, que possa dar uma luz para nós, porque eu não consigo entender. Eu vivo de estatística, eu vivo de realidade, eu vivo daquilo de pé no chão. Colocar o radar na entrada do Itaúna. Qual é a finalidade desse radar na Itaúna? É reduzir a velocidade para quem mora naquele condomínio acessar a rodovia? Primeiro. É para colibir acidentes ou é só para fazer arrecadação? Segundo, a gente tem trechos na SP-255 conhecido como trecho da morte. A gente pega ali a curva 176, onde foi vítimas tantos acidentes, até Jaú. É onde morreu o casal? Onde morreu o casal, onde morreu aqueles 3 daqui de Jaú, que inclusive um era veterinário, tinha o seu consultório de frente do Clube América, onde morreu o soldado Borges. Isso. O cabo Borges e o soldado Ferreira, prestando serviço para a comunidade. Morreu ali também um pai de família. Funcionários do governo do estado de São Paulo. Ali, então, eu quero entender, a curva da morte, conhecido aí, próximo à usina da Barra, a curva do fedor que a turma fala, as imagens. As imagens de vários acidentes da SP aqui, ó. Tá aqui, ficou para fora a curva da morte, 176, KM 176, ficou para fora a descida do Barro Branco. Quantos acidentes foi palco aquela rodovia naquele KM 163, 164, 165, 166, a descida íngreme do Barro Branco? Quantas vítimas? Por que ali ficou fora? A gente tem na SP-255 o trevo da Vila Ribeiro. Por que colocaram? Eu quero entender e faço essa pergunta, se alguém aí do governo do estado de São Paulo estiver assistindo e possa me responder. Por que
que o trevo da Vila Ribeiro, uma comunidade onde moram muitas pessoas pobres, olha o casal lá, olha o casal que perdeu a vida ali. O Marcelo e a namorada dele. Isso. Ali moram muitas famílias de baixa renda, aonde não foi colocado. E ali uma professora também perdeu a vida. Ali eu atendi um acidente que faleceu. Ó, é essa a imagem da professora, é isso? É isso que ele está me dizendo? Isso aí. A anterior é do veículo da professora. Essa daqui eles morreram logo na subida do Barro Branco. Isso. Logo na subida do Barro Branco, logo. Esse é da professora. Esse é da professora. Você entendeu? Exatamente. Agora. Dá para pôr a imagem na tela toda aí? Pode cortar eu e o Márcio aqui. Ah, não, tá. Agora você veja, Arthur, a gente deixou o Barro Branco, a Curva da Morte, trevo da Vila Ribeiro, a gente deixou aqui também o KM 160. Outro local perigoso. Morreu 2 empresários da cidade de Jaú, um pouquinho antes da Vila Ribeiro, numa descida íngreme. Agora, qual é a finalidade desse radar na biquinha? Qual é a finalidade? Uma curva, uma descida íngreme, muito acentuada. Qual é a finalidade? Eu tenho medo que isso daqui se acaba se tornando uma indústria da multa. Porque você vê, radar na SP255, radar na SP304, radar na SP331, radar na SP215, radar na 261, que liga Lençóis Paulista até Bariri. Então, o que está acontecendo? Precisa aumentar a arrecadação? Porque aquele que falar para mim que o radar inibe acidente, eu quero debater com ele aqui. Por quê? Porque nós temos a experiência aqui da rede da pista dupla, da concessionária Centrovias, SP225, conhecido como a passarela do Ferrucci, tem radar ali. Quantos acidentes a gente já aconteceu ali? Então, radar, eu fico meio com o pé atrás. Eu sou a favor do radar, desde que tenha um estudo aonde aconteceu vários acidentes, aonde pais de famílias, crianças, mulheres, moças perdem a vida. E chegando ali próximo, o cara vai reduzir a velocidade e aí vai evitar que aconteça tragédias maiores. Agora, é o questionamento que eu faço. Porque o que eu tenho visto, inclusive em relação a esses radares, é o quê? O cidadão chega até ali e ele dá aquela freada, certo? Então ele passa o radar. Depois que ele passou dali, ele passa a andar a 150 por hora. E daí? Resolveu o que, meu filho? Resolveu o que, cara pálida? Sabe o que resolveu? Resolveu para o governo do estado que o cidadão que desavisado que passou por ali a 60, 60, passou a 68, 70 km por hora, está multado. Está multado, fora os pontos na carteira. E aí alguém vai dizer assim, Arthur, mas vem cá. Se não é para ele passar acima de 60, então ele não deveria passar acima de 60. Concordo, tá certo. Só que e depois? Então não é preventivo. Então desculpa, mas não é preventivo. É só punitivo e arrecadador, que é o que o Márcio acabou de falar. Então ele não é só preventivo, ele não tem a finalidade de prevenir o acidente, que é isso que nós estamos preocupados, que é o que o Márcio acabou de falar. Que é isso que nós estamos preocupados, principalmente nessa SP255, que é na nossa região a rodovia da morte. Em 2014 agora, já foram 32, é isso? 32 pessoas. 32 pessoas que morreram. Você vê que uma rodovia, no domingo à noite, a gente foi acionado às 19 horas e 12 minutos por um acidente grave ali no Morro do Querosene, para frente de Bocaina. Sim. Onde foi uma colisão lateral envolvendo 2 veículos. Ali é um lugar de grandes índices de acidente. Por que ali ficou de fora? Por que dali não colocaram um radar? Colocaram lá no trevo da entrada da cidade de Boa Esperança. Qual é o estudo? Qual é o projeto? É simplesmente distribuir? Ir lá e sair distribuindo. Não. Ô Márcio, isso é uma empresa particular ou é o próprio DR que coloca esses radares? Eu quero deixar bem claro aqui, para todos aqueles que nos assistem, o DR hoje, a 90% do DR é privatizado. Terceirizado. É terceirizado. É uma firma que presta serviço. Então eu quero deixar bem claro, no contrato do DR, ele está para remover o veículo que fica em cima da faixa de rolamento, causando risco. Não importa se é um caminhão, uma bicicleta, um carro, uma motocicleta. O que está acontecendo aí é que o povo está ficando um pouco meio desorientado. Isso é um serviço gratuito, não paga nada.
Ele vai pegar você, remove, é lógico que se você tiver em 2 córregos, ele não vai trazer você para Jaú, vai retirar você dali. Vai levar para o local mais próximo. Só, Arthur, frisar bem essa questão. O guincho pesado do DR, que atende a nossa região, ele fica pertinho daqui, né? Quando para um caminhão ali na Biquinha, ali no 144, conhecido no radar, ele tem que sair de lá de Pirajuí, vir deslocar para atender aqui. Não tem uma central mais próxima? Não. Esse guincho é o que atende Jaú, Barra Bonita, Igaraçu do Tietê, toda a 13 cidades nossas aqui, depois Botucatu, São Manuel, Avaré, um pedaço de Avaré, depois vai lá Duartina, depois vai Pirajuí e vai afundando. Então a gente, da base do apoio, a gente está batendo firme, junto com lideranças aí que estão junto conosco. A gente quer trazer para Jaú uma base do DR com guincho pesado. São em média por volta de 7 a 8 mil caminhão passando por dia só na SP-255. Então aí a gente já vai fazer uma ponte, né? Que aliás já era uma questão, que aí nós vamos voltar a uma outra questão, mas que é importante também, que não dá para entender. O governo do estado de São Paulo alegava que não faz duplicação na SP-255 porque não tem, como que é o nome? IVD? Não, VDM, é isso? O índice de veículos trafegando nessa via é pequeno. 7 a 8 mil por dia, cara pálida. 7 a 8 mil veículos por dia o governo dizia que era pouco para duplicar a rodovia. E é bom a gente levar em questão agora que as hidrovias Tietê-Paraná, ela está baixa por falta de chuva, dobrou o número de caminhão na rodovia. Você que anda pela rodovia, tanto 225, 255, 304, você viu que o fluxo de aumentou muito. Aumentou. Por quê? Nós estamos com a safra da laranja bombando, milho bombando e soja bombando. Então, o que acontece? Está sobrecarregando. E o governo do estado falar que ele não sabe o fluxo de veículo que tem na rodovia, isso daí até se parar alguém lá todo dia ficar anotando, já sabe. Vamos para a nossa pesquisa saber o que as pessoas estão achando em relação à colocação de radares. Qual é a opinião das pessoas em relação à colocação? Eu vou ficar mais próximo aqui, que é para eu poder ler mais tranquilamente. Eu vou dar, por exemplo, o Eric Melo disse o seguinte aqui: super a favor, moro no Jorge Atalho e depois que tiraram o radar da avenida, virou um autódromo de Interlagos aqui. Aí ele está falando já dentro da cidade, não é o caso que nós estamos discutindo, mas tudo bem, é a opinião dele. Tiago Mantovani, a favor, o povo só aprende a ter educação quando mexe no bolso dele. O Gustavo Coló disse o seguinte: isso não inibe, a opinião dele, isso não inibe os motoristas de correrem. Se fosse assim, não teríamos acidentes na estrada Bandeirantes, na qual possui um número grande de radares. São Paulo é cheio de radares, também cheio de acidentes causados por excesso de velocidade. O motorista, com a ajuda dos GPS atuais, ele consegue facilmente saber aonde possui o radar e assim diminuir a velocidade em um ponto específico, voltando a acelerar após o radar. O João Paulo Romero diz o seguinte: a favor, nas avenidas do Dr. Quinzinho e Ana Claudina, muitos irresponsáveis estão pensando que é pista de corrida, e mais a fiscalização da PM. O que tem menor de idade dirigindo não é brincadeira. Também ele colocando. A Renata Tonon Landgraf, totalmente contra. Mesmo na pista eu corro igual com radar ou sem. A única diferença é que eu breco quando sei que tem radar. E aí, se breca o de trás e o de trás não, corre o risco. Isso pode ocasionar acidentes gravíssimos. Isso só vai tirar dinheiro da gente. Acorda, povo, ela disse. Tem um negocinho aqui que está me atrapalhando ler, mas eu acho que a Vanessa Cristina está dizendo que é a favor. O Francisco Gomes está dizendo contra, a favor de lombadas altas e largas como aqui no ABC, ele está falando, resolve e o que não resolve capota. A Ariane Pacheco diz que é contra, a Sônia Biliassi diz que é contra, a Vanilde Bastos contra, isso não resolve, é só em uma avenida e outra não. O Daniel Verati, eu acho que é isso, radar, sou contra, é a mesma coisa que ensinar o seu filho com palmadas. Tá aí a opinião dele. Bom,
eu vi que tem aí até, digamos assim, que as opiniões estão divididas. Mas uma questão me chamou a atenção do colocado, eu acho que pelo Gustavo Coló. Bom, a rodovia Bandeirantes não teria acidentes, né? Porque, vou falar, o que tem de radar ali o que é brincadeira. O que está faltando no nosso trânsito é a gente já entrar, como tem aí esse trabalho desenvolvido pela Polícia Militar, aí o ProERD, nas aulas com criança. A gente tem que implantar policiais rodoviários dentro de sala de aula. Porque educando. Porque esse povo que já está numa certa idade, aí já não educa mais. Então a gente tem Cavalo velho não pega trote. Temos que pegar nessa parte e bater em cima na parte de educação no trânsito. Porque não adianta ter radar, não adianta ter lombada, não adianta ter nada se não tiver educação no trânsito. E outra coisa, por que então tantos radares, né? Aqui faço essa pergunta aí aos diretores aí do governo do DR, por que não a colocação então aí na questão de balanças para a gente pesar não só o caminhão estradeiro, mas para pesar também o caminhão canavieiro das grandes usinas. Qual é a mecânica disso? Por que a diferenciação, né? O panos quentes. Exatamente. Aliás, falando nisso, eu quero mostrar daqui a pouco duas irregularidades que eu considero que seja irregularidade que nós temos aqui. Mas tem um outro negócio que eu quero falar daqui a pouco também. Nós temos que ir para um rápido intervalo, nós vamos voltar contigo, que são aqueles, nós chamamos aqui, talvez equivocadamente, uma espécie de uns pirulitos que foram colocados ali na entrada da Bocaina Jaú ali, e você vai explicar pra gente por que foi colocado isso daqui a pouco. Intervalo, é rapidinho, daqui a pouco estou de volta junto com o Márcio aqui, falando mais sobre essa questão do trânsito aqui nas rodovias da nossa região. Até já! E esse churrasco? Ih, rapaz, não é churrasco não, é queimada. Já tá batendo aqui na linha de transmissão. Logo, logo a cidade fica sem energia. Ih, hospital, comércio, escola, tudo sem funcionar. Sem falar no tremendo estrago pro meio ambiente. Quem foi o gênio que fez isso? Eu não sei não, mas já fica no escuro também. Queimada embaixo de uma linha de transmissão? Eu tenho pena. Claro que você tem pena. Você é um pássaro. Não faça queimadas. Elas podem desligar a luz de cidades inteiras. A Dandara Indústria de Calçados contrata para início imediato profissionais com deficiência para diversas funções na área de produção de calçados. Os interessados deverão enviar currículo para rh@dandara.com.br. Ainda bem que a natureza não age como a gente. Queimar não é legal.
Muito bem, já estamos de volta aqui com o Jornal da Gente na sua segunda edição nesta terça-feira. Lembrando você que você pode acessar www.tvljaú.com.br. Pode ligar também, 3418-0400 é o nosso telefone de contato. Tem o Facebook da TV Local, facebook.tvljaú.com.br, tá bom? O Márcio Almeida está aqui com a gente, que é da base de apoio do PX aqui, faz um trabalho importante nas rodovias da nossa região e falando sobre vários assuntos. Ô Márcio, outro ponto que me veio aqui, que é gravíssima situação, é perigoso, vários acidentes já aconteceram ali também, é aquele trevo de acesso ao Pouso Alegre, né? Com certeza. Você vê que em plenas obras a gente teve vários acidentes, colisões traseiras, devido a uma falta de sinalização da parte da firma que assumiu a concessão cedida pelo DR para fazer o recapeamento, a modernização, o alargamento, acostamento e trevo de acesso. Tivemos várias ocorrências, inclusive caminhões que tombou, até um tenente da polícia aqui, uma pessoa também se envolveu em acidente. Só, Arthur, eu queria convidar aí a todos aqueles que assistem a gente para que dê uma visitada nesse trevo novo, mas que vai durante a semana ou até mesmo durante o dia para ver o projeto que foi feito. Eu queria entender quem que desenvolve esses projetos. Veja bem que eu não estou criticando o serviço executado por essa firma que está fazendo aí, que está fazendo a obra. Por sinal, uma das melhores do Brasil em termos ela está executando, está fazendo aquilo para ela. Mas o projeto, você está descendo para você ir para o Pouso Alegre. Tem ali o KM 308, que é o bambu, que dá um acesso para você entrar no Pouso Alegre. Você vai passando. A hora que você passou a ponte, já dá acesso ao trevo bruscamente. O trevo abre, já dá acesso ao trevo bruscamente. Aí o trevo abre para dar a entrada para o pessoal que vai para a reforma agrária e para o pessoal seguir sentido Bariri. O que está acontecendo ali é o seguinte: esse trevo ali, para quem vem da reforma agrária, para quem vem do morro, muito conhecido aqui, um morro que os fiéis usam para fazer oração no monte, você sai na estradinha ali que dá acesso ao trevo. Caminhões de cana, caminhões traminhados, caminhões bitrens de cana estão acessando ali, só que a hora que ele sai para ganhar a rodovia, ou para fazer a alça de acesso para retornar para Jaú, ou para ir para Bariri descarregar sua cana de açúcar, ele está travando a rodovia. Você que vem com o carro em baixa velocidade, você tem o domínio no carro, você segura o carro a hora que você vê o caminhão entrando na rodovia. Mas eu queria que você se colocasse na condução de uma carreta com 45 toneladas de laranja, de cimento, de milho descendo ali. Como que o cara vai segurar? Então a gente já está prevendo, já estamos prevendo e já estamos alertando também que ali vai ser palco de muitos acidentes. Tanto para quem vem de Jaú sentido Bariri, como para quem está vindo de Bariri sentido a Jaú. É o mesmo modelo que já foi feito lá, por exemplo, em Dois Córregos? Não, esse é um pouco diferente. Só que quem sai do Pouso Alegre, você que é morador aí do Pouso Alegre, que acessa a rodovia, você não tem mais visão. Você, para acessar, você tem que subir em cima da pista. E sem dizer, Arthur, a gente atendeu uma ocorrência de um tombamento de um caminhão carregado de laranja lá, que tombou no trevo, sem dizer que as margens da rodovia está cheia de árvore, não tem área de escape para o motorista se ele precisar sair. Se ele precisar, vindo de Bariri para cá, que ele se perder, o que vai acontecer? Ele vai entrar dentro do Pouso Alegre de baixo. Então a gente está orientando e a gente quer saber do DR se ali vai continuar daquele jeito ou vai ter outras modificações, que eu até mostrei aí para policiais rodoviários que vieram atender a ocorrência, comentei com ele do perigo que está aquilo ali. Pois é. Então, mais um alerta. Queria que você visse algumas imagens com a gente, que a gente vai mostrar. A primeira delas é do Canavieiro. Vamos mostrar do Canavieiro primeiro, que nós flagramos andando pela rodovia. Tá aqui, ó, a imagem do Canavieiro.
Esse caminhão está regular, Márcio? É isso mesmo? Ele pode andar com essa carga enorme desse jeito, soltando cana no veículo, pedaços de cana no veículo que está indo atrás dele, assim? É normal isso? Ele pode? Esse caminhão aí, ele está ainda naquele modelo antigo que a gente tinha de transportes de cana, que não é o corte mecanizado, é aquele corte de facão ainda. Certo. Você vê que ele tá uma carga, como a gente fala aí, um ouriço, né? Andando pela pista e jogando. Aí, no caso, as próprias usinas já deu um prazo e vai, se eu não me engano, até o final dessa safra aí, para que todos entram na face dessas canas. Desse tipo de transporte vai até agora o final dessa safra, mas já era para ser coberto, porque a legislação é muito clara. Tudo aquilo que é puxado a granel tem que ser coberto. Areia, pedra, grãos, laranja, tem que ser. E eu quero até orientar aqui e falar para aqueles que estão nos assistindo que a polícia rodoviária, ela está fazendo a fiscalização. Parando um monte de caminhão aí no meio da pista. Caminhões, notificando. Só que aquele que trabalha, que nem uma pessoa que trabalha com o seu caminhão todo dia, ele conhece a lei, ele é conhecedor da lei. Mas sabe. Mesmo assim, ele ainda tenta burlar a fiscalização. Você vê que aqui, no caso desse caminhão que a imagem mostrou, é um caminhão de cana inteira. Mas tem caminhões com cana picada, esse aqui provavelmente foi cortado na palha de cana inteira, até porque hoje não pode queimar mais, né? De facão e não aquela mecanizada colhedora que corta em pedaços menores. Corta em pedaços, retira uma parte da palha, mas também, bem entendido, ela tem que ser coberta. A gente teve conversando com os encarregados das usinas, e para esses caminhões que trafegam com essas canas picoteadas no corte mecanizado, a usina, Arthur, ela fornece, e ele me mostrou ali, um monte de cobertura. A usina cede a cobertura para o caminhão. Para que não saia, como esse daqui, derrubando pedaço de cana. Que não saia pela pista. Justamente. A usina fornece de graça aí para as usinas e fiscaliza. A usina também fiscaliza. É que muitas vezes tem muito motorista que você sabe que lidar com o povo hoje não é fácil. Ele acaba, na pressa, na correria, não cobrindo o seu caminhão. Esse caminhão aqui que nós estamos vendo aqui agora, esse é um outro caso. Ele estava carregado de milho. Tem muito caminhão que passa por aqui carregado de milho, né? Vindo de onde? Vem do Mato Grosso. Do Mato Grosso? Mato Grosso. Vem a prática, para você ver aí como que está a nossa rodovia sobrecarregada. Ela passa praticamente toda a produção de milho, soja, tudo aquilo que é de grão está passando por aqui. Você vê que ela está descendo uma rodovia duplicada bem ali em frente ao radar. Exatamente, vai passar ali por ali agora. Olha o tanto de milho que ele está despejando. Isso daí é o nosso veículo que está indo atrás. E ele está despejando e jogando no para-brisa da viatura da emissora, do veículo da emissora. Olha isso, olha o que ele está jogando. Nós flagramos, voltando de uma matéria, nós flagramos. Ele pode andar jogando essa quantidade de carga aí para fora? Não pode, mesmo porque a hora que ele for chegar com o seu caminhão, antes de fazer o descarregamento, ele tem que fazer a pesagem do seu veículo. Está perdendo o produto. Está perdendo o produto. E além de tudo, ele vai ter que provar que vazou. Que vazou isso. Não adianta depois ele chegar lá, vamos supor que ele pare numa base de uma polícia rodoviária e fala, eu perdi 3.000 quilos pela estrada porque a carga estava mal amarrada. Quer dizer, se ele fizer isso, ele também já está justificando o que está acontecendo aí. Isso. Ele está fazendo uma prova contra ele do que está acontecendo que nós vimos aí. E tanto a viatura da base do apoio do PX, Centrovias e também a polícia militar rodoviária, quando vê um caso desse, a gente acena pro caminhoneiro, pede para ele parar, porque quem está sendo prejudicado, ele mesmo. E sem dizer que se algum, no caso aí, vier danificar o para-brisa, o cara pega a placa dele ali e encontra ele com facilidade através do boletim de ocorrência. E tem um outro detalhe, nesse caso aí, nós estávamos com um veículo, era um carro. Era um carro. Isso é uma moto.
tomando essas pancadas aí, porque queira ou não, na velocidade que está o caminhão... Machuca, se a pessoa não tiver com uma jaqueta, se o motociclista... Por isso que quando você vai pegar uma rodovia, seja um pedaço pequeno, a recomendação é que você use a luva, a jaqueta, a proteção. Pilote sempre sua moto em fila indiana, não costurando os veículos, mantendo uma distância da moto do veículo que está na frente, uma distância segura e sempre com a sua viseira abaixada por causa disso. E não andar com o colega paralelamente também, né? Não. Porque a gente vê muito. O cara tá indo, tem um amigo dele, aí ele vai um do lado do outro ali. Isso, Arthur, até a gente fraga muito aí, aqui dentro da cidade de Jaú, aqui na Ana Claudina, andando 4 ou 5 motos. Isso perante a lei de trânsito, é proibido. E multa grave. É proibido. Mas só para a gente finalizar, recentemente tinha uma informação que deveria vir para Jaú, para a região, o secretário de Estado de Transporte. Ele chegou a vir ou não? Não chegou a vir, mas veio... Está sendo aguardado, inclusive. Está sendo aguardado, a gente está aguardando. Se ele não puder vir, a gente vai de encontro com ele, porque a gente faz esse trabalho voluntário e a gente está correndo em busca de benefícios, não para mim. Nós estamos querendo para os usuários. Veja bem, todo esse trabalho que a base de apoio desenvolve, eu não sou sozinho, atrás de mim tem uma equipe imensa que me ajuda na comunicação, tanto do Rádio PX, na sinalização de acidentes. Se ele não vier, a gente vai de acordo. Essa questão foi a respeito da sinalização no entroncamento ali da SP 255 com a SP 255. Então, o que aconteceu, Arthur? Tivemos aquele acidente trágico envolvendo uma carreta Volvo FH de placas de Santa Catarina e também tivemos a morte aqui de um empresário de Jaú que estava com seu caminhão, sendo que a carreta trafegou por mais de 6 quilômetros na contramão de direção. Sim. E há mais de 20 anos, Arthur, tantos policiais rodoviários que já aposentaram, fizeram várias solicitações, o pessoal aqui pediram, bateram o pé para que fizesse aquela melhoria. E hoje base de apoio do Rádio PX, eu sou uma pessoa feliz, porque nas poucas oportunidades que vocês, imprensa, tanto escrita, falada e assistida, deu para a base de apoio, nós já conseguimos que o povo que de lá, do DR e do povo das Centrovias, fala, não, então está dentro do termos técnicos, mas está insuficiente para o condutor do veículo. Certo. Tanto é que já começaram a mexer. Que são aqueles pirulitos que a gente falou? Mostra para mim. Colocaram os pirulitos na entrada ali, para quem vem de Bocaina, chegando a Jaú, colocaram aquele... São esses daqui, registramos lá. Ele tem os termos técnicos, né? Mas para ir para o povo entender, são esses pirulitos refletivos. Que um já foi arrancado por motorista, mostrando que está certo de ter colocado. Tá certo, porque isso aqui foi arrancado com um veículo. Para ele ter arrancado, ele deve ter saído de uma faixa. É verdade que recentemente até teve um veículo que entrou na contramão direto lá? Você vê que só o pirulito não resolve. Que nem muitos aí diziam, falaram até em imprensa, em entrevista de rádio, que agora pusemos a sinalização do pirulito, agora tá resolvido, acabou. Problema, não vai ter mais... Gente, vamos pôr o pé no chão, vamos ser realistas, vamos viver aquilo que a gente está acostumado. Arthur, nem se a gente descer 3 quilômetros para baixo do pirulito, pôr o guarda-reio, pôr a sinalização, as modificações, você está vendo essa placa aqui? Essa placa aqui, o pessoal das Centrovias, eles vão remover, ela vai colocar um braço de fora a fora, sim, com a sinalização indicando saída 177, Bariri, essa placa Caju, aqui. essa placa aqui. Ela vai ser removida e vai ter essa placa do lado e da outra vai ter escrito Bauru, Jaú, Bauru, Barra Bonita e o sargento indicando a mão de direção. Para evitar. E do outro lado aqui, para quem entra, vamos supor que está chegando na contramão de direção, sim, vai ter um dispositivo que se a pessoa de entrar ali vai refletir que ele está na contramão de direção. Isso quem vai fazer é a concessionária Centrovias, a qual eu quero agradecer o engenheiro que veio aqui, me visitou, ligou, pediu para a gente ir junto, trocamos ideias, de pronto ele atendeu os pedidos da gente, tanto é que ele vai resolver o problema aonde é competência
das Centrovias e vai resolver também a parte do DR. Ele vai esticar essa sinalização até no KM 145. Só que para isso, Arthur, acontecer... Não, então é o engenheiro das Centrovias, é isso? Das Centrovias. Só que para isso acontecer, ele precisa de uma autorização a qual a gente está correndo atrás. Já liguei e tentei entrar em contato com o seu Cláudio do DR aqui da Regional Bauru, que é o engenheiro responsável, para que ele só dê autorização para iniciar as obras. Ô, seu Cláudio, por favor, hein, o pessoal que tem contato daqui da cidade, que eu sei que tem com o Cláudio, vê se agiliza isso para resolver. Bom, infelizmente não dá tempo para mais nada. O papo foi tão bom aqui com o nosso amigo Márcio, que andou e andou bem e que não deu mais tempo. Olha quem está chegando aí. Olha lá no fundo, ela está estreando hoje aqui na TV local, é O Mundo da Fran, Francine Pantaleão. Toda a sorte do mundo para você, que é sem dúvida nenhuma uma grande figura, uma personalidade que representa muito bem, olha ela aí, ó, representa muito bem a cidade de Jaú por onde passa, e nós temos a felicidade de tê-la aqui na nossa equipe agora. Tenho certeza que vai ser show de bola, né? A gente que gosta muito do trabalho da Francine, principalmente pela humildade que ela tem, independentemente das conquistas, dos voos que ela alça, no sucesso que ela tem, não só aqui na cidade de Jaú, mas no estado, no Brasil, aí pelo mundo, né? Mesmo assim, ela mantém essa humildade que eu considero que realmente seja algo que sirva para a gente se espelhar, inclusive, tá bom? Fran, toda a sorte do mundo para você, sucesso. Márcio, obrigado. Agora nós vamos assistir O Mundo da Fran aqui pela TV local. Obrigado, e sempre que puder, estamos de portas abertas aqui para vocês, que tá? agradece o espaço que você nos cede. Gente, obrigado pelo carinho da audiência. Não dá tempo, a gente volta, como é que é? Ah, tá. A gente volta amanhã. Grande abraço para todo mundo, muito obrigado e até amanhã às 11 da manhã, encontro marcado. Até lá. São mais de 130